Bom, gente, a gente começa a falar agora sobre função renal, tá? Então, a gente vai falar sobre os exames que são utilizados para avaliar esse perfil, né? Como que eles são realizados, qual é a ideia da utilização de cada um, tá? E essa imagem inicial, né? Essa comparação dos rins como os grandes filtros do corpo, ela é essencial para a gente entender a importância dos exames, né? Das provas de função renal no nosso organismo e em que situações eles devem ser solicitados, tá? Só para a gente relembrar, é, o sistema urinário ele é composto pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga, pela uretra, sendo os rins os formadores, né, da urina, os ureteres os condutores dessa urina recém-formada para ser armazenada na bexiga, e a uretra é o canal que vai fazer a eliminação para o ambiente externo, tá? Dentro dos rins, a gente tem as estruturas que são os néfrons, e os néfrons é que são responsáveis pela atividade renal, que é basicamente filtrar, né, o sangue para formar a urina. Esse processo de filtração, ele acontece em algumas etapas, tá? Mas basicamente, né, grosso modo, a gente pode definir a formação da urina como o seguinte: o sangue vai passar, né, pelos rins, vai passar ali por essas unidades que são os néfrons, e a premissa da formação, né, da urina é o seguinte: o sangue ele vai ser filtrado e permanece nele aquilo que é em grande quantidade, né, aquilo que é importante para o nosso organismo. E na urina a gente vai eliminar o que está em excesso, o que é resíduo, o que é tóxico. Então a gente enxerga o bloco sangue e urina dessa forma, né? Vai ficar no sangue em grande quantidade aquilo que é importante para mim. Vai na urina em grande quantidade aquilo que é resíduo e aquilo que eu devo eliminar para o ambiente externo, tá? Então, quando ocorre a primeira etapa, que é a etapa de filtração, né? Os rins vão funcionar como se fossem filtros, né? Deixando passar algumas substâncias, impedindo outras. Ele na verdade, vai filtrando, né, a parte plasmática do sangue para fazer o processo de formação da urina. Só que na etapa seguinte existe uma parte chamada de reabsorção, que é onde o organismo vai verificar aquilo que ainda é importante para o corpo, para que ele retorne para o sangue. Então, a primeira etapa da filtração ela é grosseira, né? Ela não seletiva, digamos assim. Já na reabsorção, não. Ela vai observar, olha, eu tenho moléculas que ainda são essenciais para ficar no sangue, então elas retornam, tá? E a parte de secreção, né, são moléculas, são íons, são pequenas substâncias que não foram filtradas, mas que precisam ser eliminadas, né, pelo organismo porque são resíduos, tá? E aí a gente tem a excreção finalmente. Aqui a gente tem uma tabela que é uma tabela até presente em alguns livros didáticos, né, de ciências. Por isso que a gente usa ainda algumas palavras num termo geral, mas aqui são alguns constituintes, né, água, glicose, proteínas, lipídios, ureia e ácido úrico. E aqui, composição na urina e no plasma. Ó, água, percebam que a composição é mais ou menos a mesma, 950 gramas por litro na urina, 900 gramas por litro no plasma. É claro que os volumes são bem diferentes, tá? Glicose, 0 na urina e 0,80 gramas por litro. É claro que esse zero aqui, ele está um valor arredondado, né? Não é normal você ter perda de glicose, mas pequenas perdas elas ainda podem ser toleradas, bem pequenas, né? Na ordem de microgramas, tá? Proteínas, a mesma coisa, ó, né? A média de 0, e no plasma 70 gramas. Lipídios, 0, e no plasma 5 gramas por litro, aqui a unidade é gramas por litro, para ficar uma coisa padrão. Ureia, 12 a 30 na urina e 0,25 no plasma. E o ácido úrico de 0,4 a 0,8 na urina e 0,04, né, gramas por litro no plasma. Tentem observar essa tabela aqui e vejam o que a gente pode concluir com ela.
A água ela vai ser essencial nos dois blocos, né? Tanto no transporte da parte sanguínea, né? Das substâncias do sangue, quanto na urina para poder dissolver e eliminar essas substâncias. Glicose, proteínas e lipídios, a gente já comentou a respeito deles lá na disciplina de Introdução à Bioquímica, são nutrientes orgânicos essenciais para o nosso organismo. Então, por que a quantidade deles na urina seria baixíssima ou então comparada a zero? E a quantidade no plasma bem mais alta? Porque se eles são importantes no meu sangue, eles precisam ficar lá. Percebam o seguinte, mesmo assim, a gente também tem um limite, né? Não tem aquela de quanto maior, melhor não, tá? No sangue está em maior quantidade, porque é importante, mas temos um limite também, tá? Não pode ser em excesso. Ureia e ácido úrico, como resíduos, ó, 12 a 30 gramas na urina, 0,25 no plasma. Ácido úrico, 0,4 a 0,8 gramas na urina, 0,04 gramas no plasma. Então, ureia e ácido úrico são resíduos metabólicos, né? Não podem ficar acumulados no nosso organismo. Então, eles precisam sair na urina em grande quantidade. Já no sangue, eles vão estar em quantidade mais baixa. Então, o que é resíduo vai estar em maior quantidade na urina. O que é nutriente vai estar em maior quantidade no sangue. E as coisas devem funcionar dessa forma. E para isso, vocês vão perceber, né, ao longo das explicações, que muitas das dosagens que a gente vai falar a respeito do perfil renal, elas podem ser feitas tanto no sangue quanto na urina. Só que muda drasticamente os valores de referência justamente por esse motivo, né? A dosagem de proteínas na urina ela tem que ser baixa. No sangue, ela tem que ser mais alta. Verificação de glicose na urina, né? Pela tira reativa, né? Tecnicamente, ela não pode estar presente no indivíduo normal. Eu tenho que ter glicose no meu sangue. Então, são essas coisas que a gente vai avaliando e discutindo a partir de agora, tá? Então, aqui resume basicamente isso que a gente falou, né? A gente vai falar sobre alguns exames que são realizados tanto no sangue quanto na urina, tá? Os rins vão ser esses grandes filtros do nosso corpo e a gente vai utilizar, né, os marcadores de função renal para avaliar a atividade dos rins, só que muitos deles também acabam servindo não só para os rins. A gente vai discriminar quais são os específicos e quais são aqueles que podem indicar outras desordens também, tá? A primeira deles que a gente vai falar é o ácido úrico. O ácido úrico ele é um resíduo, né, de degradação do organismo. Ele é formado a partir da degradação das purinas, tá, que são formadas a partir da degradação de componentes alimentares, ok? São proteínas que têm alguns alimentos, e aí quando as células ficam envelhecidas, elas são liberadas na corrente sanguínea. E a ação é de uma enzima chamada xantina-oxidase. A xantina-oxidase ela vai degradar essas moléculas, né, e vai ser responsável, né, pela degradação dos produtos das purinas e ser responsável pela formação do ácido úrico. Então, ele é resíduo metabólico. Então, vai naquela linha que a gente acabou de falar agora há pouco. Como ele é resíduo, ele vai estar presente em maior quantidade no bloco urinário. A quantidade desse ácido úrico no organismo vai depender de alguns fatores, né? Se ele é gerado a partir da degradação de algumas proteínas, a ingestão excessiva de carne, né? Ou de alimentos, suplementos hiperproteicos que tenham essa composição, vai aumentar os níveis de ácido úrico. As bebidas alcoólicas, porque mexem no organismo, mexem no metabolismo de proteínas também e de carboidratos, vão ser responsáveis por alterar e elevar esses níveis também. Tá? Então, como ele é resíduo, ele vai ser removido, né, através dos rins. Os rins vão garantir esse equilíbrio, né, da eliminação de ácido úrico do organismo e baixa concentração no sangue. E à medida que ele começa a se elevar no sangue, começam a existir alguns problemas relacionados a ele, ok? Bom, então em relação ao ácido úrico, que era o que a gente já estava comentando, a gente falou, né, a respeito da origem dele, e no caso do exame,
Para o exame de sangue, é recomendado um jejum de 8 horas, tá? O sangue pode ser colhido com anticoagulante, nesse caso o EDTA ou heparina, tá? Ou pode-se utilizar amostra de soro também. E a amostra pode ser a urina, se for o caso de uma avaliação urinária da concentração de ácido úrico. Para uma análise de quantificação, né, numa análise quantitativa, a urina é a urina de 24 horas, ok? Então, todas as análises que envolvem quantidade de qualquer substância presente na urina, em relação à dosagem, né, a gente usa a urina de 24 horas. O método mais usado é o colorimétrico, né? O colorimétrico é aquele que a gente já vem comentando, né, desde a aula inicial dessa matéria. É onde a gente separa um tubo chamado branco, o tubo de padrão e o tubo amostra ou teste, tá? No branco a gente vai usar apenas o reagente, tá? No padrão a gente vai usar o reagente do kit mais a solução padrão, que já vem no kit também. E no tubo teste, né, no tubo de amostra, a gente vai usar o reagente mais a amostra do paciente. Aí, urina, soro, plasma, enfim, qualquer amostra que esteja sendo utilizada. Tá? Aqui é o que vem descrito na bula, né? Então, a bula desse exame especificamente, dessa marca, tá? Segue esse padrão aqui. Os valores de referência, ó, adulto do sexo masculino, 2,5 a 7, adulto do sexo feminino, de 1,5 a 6 miligramas por decilitro, criança, né, meninos, 1,5 a 6, meninas, 0,5 a 5. Então, existe uma variação, ainda que pequena, mas existe, né, entre meninos e meninas e entre adultos, homens e mulheres. E o valor do soro e do plasma, né, é bem diferente em relação à urina, que a gente já comentou agora há pouco. O valor urinário ele é bem maior quando comparado ao valor sanguíneo, justamente porque o ácido úrico é resíduo, né? Então aqui a gente tem um valor de 250 a 750 miligramas por 24 horas. E para que eu uso, na verdade, a dosagem de ácido úrico, né? Ele consegue avaliar a função renal, né, à medida que muitas vezes ele se deposita nos rins, formando cálculos, né? Então, um dos cristais que pode ser encontrado na urina e que é formador de cálculo é o cristal de ácido úrico, e vocês já comentaram a respeito em urinálise, tá? E ele pode se depositar nas articulações, formando o que a gente conhece como artrite gotosa, ou vulgarmente chamado de gota, tá? Então, basicamente, ele sai da corrente sanguínea e começa a se acumular nas articulações. É mais comum nas articulações de dedos, né, das mãos e no pé, mas não é o único local. Onde tem articulação, ele pode se acumular, tá? E ele pode ser causado ou por uma ingestão excessiva de proteínas, uma baixa produção da xantina oxidase, que é a enzima, tá, responsável por formar, pouca eliminação desse ácido úrico pela urina, tá? Então, existem alguns fatores que podem promover esse acúmulo, tá, nas articulações. Acima de 7, ele já pode ser considerado um risco para desenvolvimento de artrite gotosa, tá? E a gente pode encontrar o ácido úrico elevado também, né, além dos casos de insuficiência renal, na insuficiência cardíaca, situações de eclâmpsia, leucemias, linfomas, né, e coisas relacionadas à obesidade, né, triglicerídeos elevados, hipertensão e diabetes também. Aqui é só para vocês verem, ó, como é que fica o acúmulo, ó. Esse é um sinal inflamatório característico, ó, não é só nas mãos. Olha essa deformidade aqui. Olhem essas. E é um processo que gera muita dor, né? Aqui são alguns alimentos que a gente tem que ter um controle, né, em relação a pessoas que já tenham problemas relacionados a ácido úrico, seja ele no acúmulo, né, na artrite gotosa ou até mesmo nos cristais, tá, nos rins. Alimentos que são proibidos, né, de certa forma, carnes vermelhas, né, embutidos, mexilhões, ovos, bebidas alcoólicas, né, extratos de carnes,
pescados que sejam altamente ricos em proteínas, né, como sardinhas, arenques, anchovas, extratos de carne, alguns que podem ter consumo, mas tem que ser moderado, tá? Como frango, pescado branco, mariscos, aspargos, tá? E alguns alimentos que são permitidos, né? Café, massas de uma maneira geral, arroz, cereais, alguns laticínios e queijos com pouca gordura, tá? Azeitonas, grãos de milho, tá? Cebolas. Então, assim, existem. A pessoa precisa passar a ter uma dieta alimentar relativamente controlada, mas existem alguns alimentos que eles são proibidos mesmo, né? E aí, dependendo do grau, né, de ácido úrico, né, do quanto esse ácido úrico está elevado, essa pessoa vai precisar controlar bastante essa dieta alimentar para não ter problemas sérios. Agora a gente passa ao exame chamado de proteínas totais, né? A gente já falou sobre as funções das proteínas lá na introdução à bioquímica, né? A gente viu que proteínas, a gente tem transportadoras, há proteínas que vão atuar mantendo a pressão colodosmótica, vão participar da reação do sistema tampão para regular o pH, vão participar da imunidade humoral, né? Enquanto anticorpos, proteínas que são enzimas, proteínas de coagulação, como é o caso da trombina, né? Proteínas de resposta de fase aguda de infecções. Então, pelo grande grupo de proteínas que a gente tem, e no caso do exame de proteínas totais, a gente vai dosar todas as proteínas de uma vez, ele é utilizado para avaliar tanto a parte renal, mas também serve para a função hepática, para avaliar condições de edemas, condição nutricional da pessoa, enfim, serve para uma série de diagnósticos diferentes aí. No proteínas totais, a gente vai considerar a albumina, que é a principal proteína do organismo, mais as globulinas. Então, a albumina e globulinas são os dois blocos dosados nesse exame, tá? Jejum de 8 horas, tá? Soro sem hemólise, não lipêmico. Sem hemólise por conta da hemoglobina, para que não interfira nos resultados. E não pode ser lipêmico por conta das lipoproteínas, né? E a gente tem a questão da gordura também mascarar os resultados, tá? Eu posso fazer a dosagem de proteínas nos líquidos cavitários, né? Como o líquido da pleura, dos pulmões, no líquido sinovial, que é o das articulações, e líquido acítico, né? Que é o que acontece quando a pessoa tem edemas na região abdominal, tá? Provocados por algumas desordens, né, alguns processos inflamatórios, tá? Esse é o kit mais utilizado, tá? Que é o do biureto. E como o exame considera todas as proteínas, né? A gente tem essa separação em frações, né? Da globulina e da albumina. Então, você consegue, a partir da dosagem de proteínas totais, né? Sabendo quanto você tem de albumina e quanto você tem de globulina, né? Somar e achar proteínas totais. Ou se você tiver proteínas totais e tiver o valor de albumina, você sabe quanto que vão sobrar de globulinas, tá? É uma formulazinha bem simples aí que a gente consegue fazer o cálculo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Se no meu exame de proteínas totais eu achei 8 gramas por decilitro e eu tenho um valor de 4 gramas de albumina, quanto que vão ser de globulinas? É só a gente pegar o total e subtrair pelo valor da albumina. E aí a gente acha o valor de globulinas. Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse albumina mais globulina, somasse as duas, eu consigo achar o valor de proteínas totais, tá? No exame, ele não faz essa distinção, não, tá? A gente dosa o total, a gente lauda, na verdade, as proteínas em sua totalidade. Mas isso pode cair em alguma questão, né, de um concurso, né, ou num exercício, e é assim que a gente faz para achar o valor, tá? Bom, e para dosar as proteínas totais, né, esse é o método monorreagente, né, do biureto, da mesma maneira em que a gente já vinha comentando, branco, padrão e amostra, tá? No biureto, né, a gente tem uma reação do cobre no sulfato de cobre, que ele vai reagir com a ligação peptídica das proteínas, né, e fazer uma modificação, né, da coloração original. Então, esse aqui seria o equivalente ao branco, né, com a cor mais azulada,
E a presença da proteína ali na dosagem, ela vai tornando um meio arroxeado, né? Então, quanto mais roxo ele se apresentar, maior vai ser a concentração. A gente tem alguns fatores interferentes, né? Os triglicerídeos acima de 500 miligramas ou a bilirrubina aumentada, eles vão ser interferentes no processo, é por isso que a amostra ela não pode ter hemólise nem ser hiperlipêmica, tá? O biureto é o método mais utilizado não só nas proteínas em relação a sangue e urina, né? Mas a gente pode ter uma utilização também de outros métodos, como de Smith, de Lowry, de Bradford. Tá? Então, existem metodologias diferenciadas e o laboratório ele precisa exemplificar, né? Precisa descrever, colocar o nome da metodologia que ele utilizou. Aqui são os valores de referência, tá? Para prematuros de 3,6 a 6 miligramas por decilitro, recém-nascidos 4,6 a 7, de 7 dias até 1 ano, de 4,4 a 7,6, 1 a 2 anos, 5,6 a 7,5, acima de 3 anos, de 6 a 8, e esse valor se normaliza de 6 a 8 miligramas, independente de adultos, né, homens ou mulheres, tá? Aqui a gente tem essa modificação por fase de crescimento, né? Então, até os 3 anos ali você tem mudanças no estado nutricional, e isso faz com que você tenha uma interferência, tá? Mas percebam que a variação acaba não sendo tanta assim. E as proteínas, né? O exame de proteínas totais, ele vai sofrer influências das frações, né? Então, eu posso ter uma elevação das proteínas totais e não necessariamente ser uma proteína que seja de estado nutricional, né? Eu posso ter a elevação de uma imunoglobulina, eu posso ter uma elevação de uma VLDL, que é uma proteína de transporte de triglicerídeo. Então, eu estou dosando o quantitativo de proteínas, mas não consigo ter uma ideia de quem é a fração responsável por fazer essa elevação. É por isso que é um exame que não é específico. Ele consegue te dar uma ideia, né, se existe algo errado, vai acompanhar o diagnóstico com outros exames, mas ele por si só não é um exame para definir, né, fazer o diagnóstico, bater o martelo sobre o que a pessoa tem, tá? Vai ser influenciada pelo estado nutricional, né? Se tem muita, se tem pouca proteína, sobre a atividade do fígado, atividade renal, erros metabólicos, se existe boa absorção ou se não existe, né? Os níveis de proteínas no líquido sinovial são inferiores aos do sangue, né? A gente tem menos proteínas no líquido de lubrificação das articulações quando comparado ao sangue. Os valores de referência mudam. E aqui é o termo que a gente vai usar para avaliar a parte sanguínea, né? Proteinemia. Então, o excesso de proteínas é a hiperproteinemia. A falta de proteína no sangue é a hipoproteinemia. Bom, para a gente continuar, né, falando a respeito da hiper e da hipoproteinemia, o que pode causar a elevação das proteínas no nosso sangue? A desidratação pode ser uma das causas, mas também pode ser uma consequência do excesso de proteínas, tá? O organismo ele pode ficar desidratado à medida que a pessoa tem uma ingestão muito alta de proteínas, e aí ela acaba sobrecarregando os rins, e isso pode levar o gasto metabólico, né, para se metabolizar as proteínas, ele acaba sendo maior, e isso exige uma quantidade de água muito maior também. Aliás, esse é um adendo que deve ser feito para as tais dietas que são ricas em proteínas, tá? Se você vai aumentar a ingestão proteica, tem que aumentar a ingestão de água também, e pessoas que já sofram de problemas renais devem evitar esse tipo de dieta alimentar, ou pelo menos ter um acompanhamento periódico, né, para avaliar se está tudo bem com os rins ou não. Tá? Mas ela pode ser uma causa ou pode ser uma consequência desse excesso de proteínas. No mieloma múltiplo, né, principalmente as imunoglobulinas vão estar elevadas. Cirrose e hepatite, pela destruição ou por afetar, né, o fígado, que é um dos responsáveis pela produção de proteínas. No caso do fígado, a albumina é produzida lá. Lúpus
né, que é uma doença sistêmica, artrite reumatoide também é uma doença autoimune, o lúpus também vão afetar, né, principalmente no caso dos anticorpos, que vão estar super expressos, e infecções bacterianas crônicas, né? A gente vai encontrar essa elevação de proteínas também. Baixa concentração de proteínas, né? Na hemodiluição, se você tem um aumento na concentração de água, né, você dilui muito esse sangue e aí acaba reduzindo a quantidade de nutrientes, todos os nutrientes. Perda renal das proteínas, então se existe uma falha nos rins e essas proteínas estão escapando pela urina, a concentração no sangue acaba ficando baixa. Nas queimaduras severas, né, você destrói células, fibras, né, partes muito importantes do seu organismo e que tem uma quantidade de proteínas muito grande, isso faz com que você tenha essa redução, tá? Na desnutrição, a desnutrição, pelos motivos óbvios, se a pessoa ingere poucas proteínas, ela vai ter poucas proteínas no organismo, né? Então, essa quantidade vai estar baixa. A desnutrição ela pode ter causa alimentar, né? A pessoa pode estar desnutrida porque ela não se alimenta adequadamente, ou ela pode ter uma causa metabólica, né? Onde a pessoa se alimenta, mas o alimento, o nutriente não está sendo absorvido. Então, desordens metabólicas elas podem afetar também a concentração de proteínas, tá? Hemorragias, né? A pessoa está perdendo sangue, ela vai perder os componentes sanguíneos juntos. Em anemias severas, principalmente pela hemoglobina, insuficiência do fígado, né? Então, se o fígado não funciona adequadamente por insuficiência, essa concentração vai estar baixa. Infecções graves e estado febril prolongado, que normalmente está associado a alguns processos infecciosos também. Bom, a gente vai falar agora da albumina, tá? A albumina é uma proteína produzida no fígado, então ela pode ser utilizada tanto como marcadora de função renal, mas também como marcadora de função hepática e de estado nutricional também, tá? Ela é a proteína mais abundante do nosso plasma, né, do nosso soro. É a mais importante para a gente, ela está associada, inclusive, ao volume sanguíneo, pela concentração dela e pelo tamanho que essa proteína tem. Ela é resultante do metabolismo de proteínas, tá? De alimentos, né? Perdão, altamente ricos em proteínas, carnes, ovos, leite, né? Laticínios de uma maneira geral. Ela é uma proteína de transporte de outras proteínas, de hormônios, de vitaminas. A gente já falou da albumina, por exemplo, quando falamos do metabolismo da bilirrubina, né? Então ela é essencial no processo de destruição de hemácias velhas, né? Do metabolismo da bilirrubina para a eliminação desses compostos, tá? E por ela ser importante, muito importante no nosso corpo, muito presente no nosso organismo, ela é uma marcadora ótima de como está o nosso estado nutricional, de como está a nossa função de fígado, como está os nossos rins, né? Ela consegue traçar, ser presente em vários perfis ao mesmo tempo, ok? Níveis baixos de albumina no nosso corpo podem significar edemas, né, inchaços, onde a gente tem extravasamento principalmente de líquido linfático, e ocasiona esse edema nos tecidos, tá? Doenças severas do fígado, dos rins, processos inflamatórios, desnutrição, né? E no caso dos rins, né, já que a gente está como foco de função renal, no caso de falha renal, a gente perde a albumina pela urina, né? E, inclusive, o exame que se faz a dosagem da albumina na urina, né, é chamado de albuminúria, tá? E aqui é um esquema mais ou menos de como funcionaria os rins. A gente já falou em algum momento nas nossas aulas que os rins, na verdade, são os grandes filtros, né, do nosso corpo. Então aqui, né, ele faz aquele papel, o sangue filtra, forma a urina. Só que as proteínas, elas têm um papel muito importante na corrente sanguínea. Então, elas não podem ficar passando para a parte urinária, né, para serem eliminadas como se fossem resíduos. Isso não pode acontecer porque elas são extremamente importantes. Só que com um rim defeituoso é o que vai começar a acontecer. Ó, isso aqui seria o funcionamento normal. Aqui os rins como filtros,
né? E as proteínas, no caso aqui especificamente a albumina, ficando na corrente sanguínea. Com a falha renal, ela começa a passar e escapa, né? Ela vai sendo eliminada pela urina e em grande quantidade, tá ok? Então, assim, é como se esse rim estivesse perdendo a capacidade, né, de discernir, né, digamos assim, o que é bom e o que é ruim para o nosso corpo. Ele está jogando para fora. Essa falha renal está fazendo com que seja jogado para fora uma proteína que é extremamente importante no nosso sangue, e isso é um indicativo da falha renal. Tá? A excreção de albumina na urina é uma alteração muito importante, então, né, para a gente avaliar problemas nos rins. E uma pessoa que tem pouca albumina ou não tem albumina, né, faz com que a água dos vasos linfáticos se infiltre pelos tecidos, né? Ela extravasa dos vasos linfáticos, se infiltra nos tecidos e faz o edema, né? Então retém, é o que a gente chama de retenção de líquido, né? Pode ser provocada por essa baixa concentração de albumina. Como a água e o sal se infiltram pelos tecidos em consequência da albumina baixa, né, surge a pressão arterial baixa. Então a gente tem perda de fluidos importantes do nosso corpo. Isso faz com que a pressão arterial fique mais baixa também, tá? E com isso, né, se você tem menos água no teu sangue, né, você está perdendo água para os tecidos, a sua concentração urinária vai ficando cada vez mais baixa, né? Se você já tem pouca água no sangue, você não pode se dar o luxo de perder um pouco de água que você tem. Então, com isso, o paciente vai acabar urinando pouco para poder perder menos água, tá? A alteração de proteínas na urina, ela tem que ser vista, né, como uma normalidade. Na verdade, a gente pode traçar um perfil usando todas as proteínas, né, o exame de proteínas totais, por exemplo, como pode direcionar isso para o exame de albumina, tá? Então, não é normal a gente ter essa concentração nas proteínas. A presença de traços, né? Às vezes escapa uma proteína ou outra, às vezes escapa uma molécula de albumina ou outra. Ele não é necessariamente visto como uma alteração muito grande, mas ele precisa começar a ser visto como um sinal de alerta, né? É aquilo que a gente fala. Se não é normal a gente ter as alterações, a partir do momento em que você começa a encontrar uma alteração aqui, ela não pode ser por simplesmente deixada de lado, né? A gente tem que trabalhar bem, observar, avaliar, fazer mais exames periódicos para ver se existe algo errado acontecendo, tá? A dosagem da albumina, ela vai ser feita em urina de 24 horas, né? Se for o caso de avaliar, né, o perfil renal, tá? Para o sangue, a gente vai usar o jejum de 8 horas. A amostra é o soro e livre de hemólise, tá? O método colorimétrico a gente vai usar também branco, padrão e amostra. E aqui a gente tem os valores de referência de albumina, né? Crianças de 1 a 30 dias, de 2,6 a 4,3 gramas por decilitro, né? Até 1 ano de idade, 2,8 a 4,8, né? De 1 a 18 anos, de 2,9 a 4,7, e os adultos de 3,5 a 5,5 gramas por decilitro. Então, nos adultos isso se normaliza, né? E a gente não encontra variações entre os sexos. O excesso de albumina no corpo é mais raro da gente encontrar, tá? Em relação à deficiência. Então, no sangue a gente vai chamar de albuminemia e na urina a gente vai chamar de albuminúria. Então, como a gente está falando do sangue aqui agora, a hiperalbuminemia, né, que seria essa elevação de concentração de albumina no sangue, ela é mais rara, mas é encontrada em algumas situações, como desidratação aguda, diarreia, né, estresse, febre reumática, alguns processos infecciosos, como a própria meningite, tá? E por que na desidratação aguda? Por que eu passo a encontrar mais proteína do que o normal nessas situações? Porque eu tenho menos água. Então, se eu estou avaliando, né, na amostra que eu colhi, é muito mais comum eu encontrar mais proteínas, assim como eu vou encontrar outros componentes em maior quantidade,
mas não necessariamente porque eles estão em concentração muito elevada, mas sim porque eu perdi água. E aí eles vão se acumular mais, porque não vão estar sendo metabolizados de forma correta. A falta de albumina, né, a hipoalbuminemia, né, pode ser causada pela redução da produção dela, no caso de cirrose, por exemplo. Se o fígado é quem produz a albumina, a cirrose ela vai ocasionar, né, o mau funcionamento do fígado, e aí, como consequência, a albumina não vai ser produzida de forma correta. Ingestão inadequada de proteínas, né? Se você não ingere proteínas de forma adequada, você não forma as proteínas de forma correta. Perda proteica extravascular, né? Então, se você está perdendo proteínas para fora dos vasos sanguíneos, elas estão saindo do vaso sanguíneo, é um sequestro, né, que a gente chama de proteínas. Queimaduras extensas, né? Então, a pele é onde a gente vai armazenar uma concentração de albumina grande, e se você queima, né, se você tem queimaduras severas, você perde essa concentração. Na hemodiluição, né, o teu sangue está com mais água do que o normal, né, e isso pode ser provocado por alguns processos metabólicos, no estresse e na não produção de albumina, né, na não observância, né, na não observação, na verdade, de albumina no sangue. Consequências, né, dessa baixa concentração de albumina: edemas, bradicardia, né, pela baixa de pressão arterial, cardiomegalia, você faz seu coração trabalhar mais do que o normal, né, hepatosplenomegalia, você tem o aumento do tamanho do fígado e do baço, ascites, né, que são processos que vão estar relacionados à retenção de líquido, problemas no encéfalo, atrofia dos testículos, formação de mamas. A gente também pode avaliar a concentração de albumina na urina, tá? Então, no sangue a gente avalia a albuminemia e na urina a gente vai avaliar a albuminúria, tá? A albuminúria, ela é dosada na urina de 24 horas, tá? Então, como a gente já tinha falado antes, né, qualquer análise quantitativa na urina, a gente vai usar, né, a coleta de 24 horas no frasco específico, lembrando que ou são frascos que vão ser comprados estéreis, ou então você pode utilizar frascos de água mineral sem gás, tá? Não pode ser uma garrafa que já tenha sido utilizada para outra finalidade, não pode ser garrafa de refrigerante nem de suco, tá? Mas de preferência ainda o frasco estéreo, para que a gente não tenha nenhum tipo de reação, né, do que tiver de resíduo na garrafa com o produto, para você não ter uma dosagem errada, não mascarar, né, o que você está querendo dosar. O excesso de proteínas na urina, né, e aí a albumina se inclui junto, faz isso aqui, ó. Olha essa urina espumosa que a gente está vendo aqui, né? O excesso, a concentração em excesso de proteínas faz com que isso aqui seja uma característica da urina. Nem sempre a gente consegue avaliar isso, né, na micção diariamente, principalmente nas mulheres, né, pelo ato de urinar ser diferente, mas mesmo nos homens que conseguem ter a visualização, por entrar em contato com o vaso sanitário, muitos deles entrar em contato com aquelas pedras, né, sanitárias que existem ali, acaba ficando uma coisa imperceptível. Mas no momento da coleta, né, passou aquele momento inicial, você consegue observar, né, essa espuma aqui. Então, isso é característico de urina com excesso de proteínas, com grande concentração de proteínas, tá? Então, a albuminúria, assim como a albuminemia, elas podem ser utilizadas na marcação renal justamente por isso. Então, a gente vai avaliar no sentido de que forma, né? Se ela é uma proteína extremamente importante, ela tem que estar em grande quantidade no sangue e em baixa quantidade na urina, porque ela é utilizada nos meus processos metabólicos sanguíneos, tá? Lembrando que em grande quantidade, porém não em excesso. Mas se eu tenho uma falha renal, esse padrão começa a se inverter. Eu vou começar a ver uma concentração menor no sangue e começar a perder albumina pela urina. Existe uma condição
na gestação, que é chamada de pré-eclâmpsia, e é muito comum que os obstetras peçam, né, o exame de urina 24 horas para avaliar não só as proteínas totais, mas principalmente a albumina, para verificar, né, é um dos marcadores, na verdade, da pré-eclâmpsia, que é uma situação que quando a pressão arterial da gestante começa a ficar alterada, isso faz com que ela possa ter problemas no fígado, problemas nos rins. Então, um bom rastreio no pré-natal, ele vai envolver essas dosagens bioquímicas justamente por conta disso, tá? E aqui a gente tem um valor de referência da albuminúria menor do que 20 microgramas por minuto, tá? Esse valor pode ser um pouquinho diferenciado, né, entre um laboratório e outro, mas não é nada que seja muito discrepante. Às vezes eles vão usar unidades diferentes, né? Tem alguns lugares que vão botar a cada 24 horas, outros vão botar em litros, mas enfim. Esse é um dos valores de referência que a gente usa, né? E se você começar a encontrar essa condição aqui, significa dizer que você está perdendo proteínas pela urina, ok? Bom, a gente vai falar agora sobre a creatinina, né? A creatinina, ela é um dos mais utilizados marcadores de atividade renal, né, atualmente. Na verdade, ainda é utilizado, né, nos dias de hoje como um bom marcador. A creatinina, ela é produzida no nosso organismo através da quebra de uma proteína chamada creatina fosfato, né? Essa creatina fosfato, ela está em grande quantidade no músculo, tá? Ela atua nessa contração muscular de uma forma bastante eficiente. E o metabolismo, né, a degradação dessa creatina fosfato é quem gera o resíduo creatinina. Então, muito cuidado para não confundir creatina com creatinina. A creatina é a proteína muscular. A creatinina é o resíduo originado a partir da degradação da creatina, tá? Então a creatinina, né, que é o resíduo, ela é filtrada e excretada, filtrada lá nos rins, né, e excretada pela urina, porque ela é um resíduo metabólico, né? A gente até chegou a ver essa situação no início da aula, quando a gente comentou, né, do que o que é resíduo não pode ficar acumulado no organismo e por isso passa a ser eliminado pela urina, tá? A quantidade de creatinina vai depender da massa muscular, da ingestão de carnes e outras proteínas, né? Só para a gente relembrar, não é só carne vermelha que tem proteína e também não é só carne que tem proteína. Elas vão ter proteína em grande quantidade, mas não são só alimentos de origem animal que são proteicos, não, tá? E vai variar também de acordo com a idade e com o sexo, né? Aqui a gente tem uma imagem resumo do que a gente vinha falando, tá? A fibra muscular, né, onde a creatina é metabolizada, né, e gerando como saldo, como resíduo, a creatinina, que vai ser metabolizada, né, lá nos rins e excretada constantemente na urina. Fica um resíduo sanguíneo, né, ainda dessa produção, né? A gente vai encontrar creatinina no sangue porque do músculo ela foi gerada, né, a partir da degradação, foi parar na corrente sanguínea, que é onde ela vai ser filtrada nos rins. Então é normal que a gente ainda encontre essa quantidade. Só que na urina ela vai ser maior quantidade porque ela vai passar por aquele processo de filtração urinária até sair, tá? É normal os homens terem um pouquinho mais de creatinina no sangue, tá? Em relação às mulheres por conta da quantidade de massa muscular. Se os rins não estão funcionando bem, né, se a gente tem um quadro de insuficiência renal, seja ela aguda ou seja crônica, né, essa filtração da creatinina ela vai ficar comprometida, né, então acaba não sendo excretada na urina e acaba ficando acumulada na corrente sanguínea, tá? E uma outra causa que tem feito bastante diferença na formação de creatinina é o uso de suplemento alimentar à base de creatina, né? Os suplementos de creatina são para estimular a atividade muscular ou aumento de massa muscular, e isso tem gerado problemas muito sérios, né? Principalmente para pessoas que já sofrem com problemas renais, porque acaba sobrecarregando os rins, e aí você tem uma complicação mais séria por conta da quantidade de creatinina que passa a ser produzida. Então tem que ficar ligado, né? E fazer um acompanhamento disso aí. O ideal
que a gente faça, né, da creatinina parte da nossa rotina também de exames, né? Principalmente se a gente já tem histórico de doença renal na família, se a pessoa apresenta diabetes, se é hipertensa, se tem outro tipo de doença cardiovascular, ou se é fumante, se apresenta infecção urinária ou cálculo com constância, tá? Ou se de uma hora para outra começam a aparecer inchaços, sangue na urina, urina com espuma, perda de peso ou de apetite, né? É bom utilizar a creatinina como marcador aí. Para o exame, é recomendado jejum de 4 horas, a amostra pode ser soro ou plasma, né? No caso do plasma, com heparina, com fluoreto, citrato ou EDTA, e posso dosar na urina também. Uso o método colorimétrico para um ou para outro, tá? Aqui são os valores de referência no sangue, tá? Percebam que no caso dos adultos, a gente vai ter aqui uma pequena variação de homens e mulheres, tá? E eu posso fazer essa dosagem na urina também, né? Lembrando que se for na urina, eu tenho que colher em urina de 24 horas. Bom, percebam que o que a gente estava falando em relação ao valor de referência, né, da creatinina, eu disse que existia uma diferença entre homens e mulheres, mas essa diferença é bem pouca, né? Não é uma coisa exagerada entre um e outro. Os homens eles têm uma tendência a ter um pouquinho mais de creatinina por conta da maior quantidade de creatina pela questão da massa muscular, tá bom? Mas não é um valor que seja muito discrepante entre homens e mulheres. A gente pode fazer dosagem de creatinina na urina também, lembrando que qualquer dosagem quantitativa, né? Qualquer análise quantitativa na urina, ela é feita em urina de 24 horas. Então, essa aqui é a formulazinha básica para a gente conseguir medir a creatinina na urina, tá? A gente colhe, faz, né, a centrifugação, anota o volume colhido, centrifuga uma amostra da urina, tá? Normalmente eles vão usar essa diluição aqui, de 1 para 25, tá? E faz a dosagem como se fosse com a mesma técnica que usa para o sangue. O resultado final é dado em miligramas por 24 horas, então você vai pegar a concentração que você achou, né, depois dos cálculos que são feitos, lembrando que quando se mede a absorbância, né, no medidor bioquímico, que normalmente é o espectrofotômetro, o valor de absorbância não é a concentração final. A gente precisa usar aquela regrinha de 3 para poder chegar à concentração final. Então, aqui a gente já teria a concentração final em miligramas por decilitro, multiplica pela quantidade de urina que foi colhida durante esse período em 24 horas. Só que essa quantidade precisa estar em ml, tá? E aí, depois a gente divide esse valor por 100. Então, digamos o seguinte, a pessoa teve lá uma determinada concentração, né, na urina, lembrando que essa concentração, esse valor urinário, ele passa a ser maior, né, eu achei, a pessoa urinou 1 litro, eu não vou multiplicar por 1 aqui, eu vou multiplicar por 1000, porque precisa estar em ml, tá? E aí o valor dessa multiplicação, depois eu divido por 100 e acho a concentração de creatinina na urina durante, né, que é o equivalente a um período de 24 horas. Lembrando que para colher a amostra de 24 horas, toda a urina desse período tem que ir para o recipiente, né, não pode perder nenhuma das micções. Ureia é o outro componente que é utilizado também para avaliar a função renal. A ureia ela é menos eficiente, né, menos específica, digamos assim, do que a creatinina, embora as duas sejam utilizadas. Ela também se forma no fígado, mas ela é um marcador de função renal. Então, assim, do perfil renal, quais são os principais exames assim que a gente pode realizar numa emergência, digamos assim? Creatinina e ureia são os principais e normalmente eles fazem um acompanhamento com dosagem de eletrólitos e, nesse caso, sódio e potássio, tá? Eu posso pedir um perfil renal completo, com ácido úrico, com albumina, com proteínas totais? Pode, né? Mas normalmente os dois marcadores mais utilizados são a creatinina e a ureia, tá? A ureia é a principal forma de excreção do nitrogênio, né? Então, ela é resultante do metabolismo também das proteínas. Então, tanto creatinina quanto ureia, elas são resíduos de proteínas, tá? Elas são resíduos e, por isso, né, aquilo que a gente vem comentando. A concentração no sangue é mais baixa e a concentração na urina, ela é mais alta.
A gente pode usar para avaliar casos de insuficiência renal aguda, né, ou crônica. E ureia e creatinina também são muito utilizadas durante a gestação para avaliar o funcionamento renal da gestante, né? A albumina, a ureia, a creatinina, normalmente eles são utilizados aí para avaliar um possível quadro de pré-eclâmpsia durante a gravidez, né? Então, normalmente um bom obstetra ele vai solicitar o rastreio com todos esses marcadores renais aí. Para dosagem de ureia, a gente usa o jejum de 8 horas, né? É o recomendado. Eu posso fazer no soro, posso fazer no plasma, com EDTA ou com heparina, e o que a gente falou também já pode ser feito na urina, tá? Normalmente eles vão usar um método enzimático, colorimétrico, né? Lembrando que o kit ele vai ser variável de um fabricante para o outro, né? Pode variar um reagente, pode variar uma concentração, tá? Então, bom, pessoal, então assim, a gente falou a respeito da concentração de ureia no sangue, né? Mas esse exame pode ser feito também na parte da urina. Para a urina, a gente pode usar o mesmo kit, né? A mesma metodologia, os mesmos reagentes, na verdade. E com a diferença é que na urina a gente vai colher a amostra de 24 horas, como a gente já vinha falando. Né? Toda análise quantitativa é feita em urina de 24 horas. Tá? Nesse caso, a urina vai ser processada da mesma maneira em que se faz, né, na urinálise, tá? E a gente retira uma alíquota dessa amostra e dilui em 1:50, tá? Existem até alguns kits que pedem uma diluição um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas o kit padrão desse aqui, que era o Lab Test, ele usa essa diluição de 1:50. Então, ele usa 100 microlitros de urina e 4,9 ml de água destilada ou deionizada, tá? Faz, né, toda a rotina seguindo o manual, e o resultado final da ureia, ela é dada em gramas por 24 horas, tá? Então ele pega a absorbância do teste, ele leu esse valor que ele conseguiu encontrar, multiplica pelo fator do teste, então alguns kits usam fator 70, outros 50, vai depender do fator que vem na bula, multiplica por 50 e o volume de urina em litros, tá? Então, ele faz a conversão já desse valor para litros e divide, né, esse resultado por 100. Então, você acha no final das contas a concentração de ureia ao longo de 24 horas, tá? Então, só para a gente relembrar, ureia e creatinina são resíduos, então o valor esperado na urina ele é um pouco maior, né? E no sangue eles são valores mais baixos, tá? Ao contrário da albumina. Aqui está o valor de referência no total, considerando as amostras sanguíneas e a amostra urinária. Então, para recém-nascidos, né, até 1 ano de idade, o valor no sangue fica entre 2 a 34. Crianças, né, e aí considera criança até o adolescente de 13 anos e cerca de 13 anos, 8 a 36 miligramas por decilitro. Nos adultos, de 15 a 40 miligramas por decilitro. Já a urina, para qualquer idade, homem ou mulher, enfim, de 26 a 43 gramas por 24 horas. Então, percebam que a unidade muda. Aqui no sangue, a gente está falando em miligramas, 15 a 40 miligramas. Na urina, 26 a 43 gramas. Então, é uma mudança considerável na unidade aqui, pelo valor urinário ser maior. Esse aqui é um exame que pode ser feito, na verdade, em qualquer resíduo onde a gente queira avaliar a depuração. Ele é chamado de clearance, né? Ou então a galera aí que gosta de usar o nome mais aportuguesado chama às vezes de clearance, tá? Mas para se falar de uma forma mais correta, a pronúncia mais correta seria clearance, que pode ser chamado também de depuração. Então a gente tem clearance de creatinina, clearance de ureia, tá? A gente vai falar um pouquinho do de creatinina, só para que vocês entendam, tá? Qualquer exame do tipo clearance, ele vai avaliar a taxa de filtração dos rins. Então a gente consegue avaliar através desse tipo de exame o quanto está presente no sangue, o quanto foi metabolizado, né, e passou para a urina,
a gente avalia esses dois blocos. São colhidas, são analisadas as duas amostras, tanto a amostra sanguínea quanto a amostra urinária. Então, avaliando os dois blocos, a gente consegue ter uma ideia do quanto foi processado, né? Quanto foi metabolizado, quanto estava e quanto saiu. A gente pode usar o clearance para avaliar a função renal, né, ver se os rins estão filtrando direitinho e tudo mais. E ele pode ser usado também como acompanhamento para paciente que já faz hemodiálise. Então, ele pode ser utilizado para diagnóstico, mas ele também pode ser utilizado para monitoramento de pessoas que já sofram com algum tipo de problema urinário, tá? Então, urina de 24 horas é a amostra utilizada, tá? Então, para saber se a urina foi totalmente colhida em 24 horas, você divide o valor da creatinina pelo peso do paciente, tá? E aí o peso é medido pelo médico. Bom, a gente estava falando, né, a respeito do clearance, e o que eu estava dizendo era o seguinte, né, a gente consegue usar essa fórmula para ver se o paciente colheu de fato, se a amostra foi colhida nas 24 horas. Na verdade, é uma razão para validar o teste, né? Porque algumas pessoas, vocês sabem que tentam burlar, né? Como quem está fazendo a análise não tem o controle da coleta, enfim, às vezes a pessoa chega com uma amostra urinária pequena, isso em pacientes não internados, tá? Mas às vezes a pessoa chega com uma amostra pequena, às vezes perdeu uma, duas micções, e a pessoa diz que colheu todo o volume das 24 horas. Então, assim, quem burla o exame, na verdade, está burlando o resultado final e está gerando um resultado errado. Mas quem está fazendo a análise não tem acesso a isso. Então, essa aqui seria uma maneira de descobrir se a urina foi colhida de forma adequada ou não, tá? Então, aqui é um exemplo de um paciente onde a creatinina tenha dado 1.400 miligramas, né, por decilitro num paciente de 70 quilos. Esse valor corresponderia a 20 miligramas por quilo. Os homens têm cerca de 15 a 25 miligramas por quilo de creatinina e as mulheres entre 10 a 20. Então, esses já são valores médios da população. Um valor que esteja muito abaixo, muito acima, ou abaixo ou acima, né, dependendo da situação, vai indicar que a urina não foi colhida direito, que esses já são valores padrões, né? Então, é uma forma de avaliar se o paciente colheu, né, a amostra de forma adequada. Para fazer o cálculo, aí vamos prestar bastante atenção, tá? O cálculo do clearance ele vai considerar a creatinina nas duas amostras. Então eu preciso considerar a creatinina na urina e a creatinina sérica, né? Lembrando que sérico é sempre que a gente se refere ao soro sanguíneo. Então, a gente avalia o peso e a altura do paciente, são dados que estão registrados, volume urinário durante as 24 horas, esse volume é a quantidade total de urina que foi colhida, tá? Lembrando que são todas as micções durante esse período, o valor da creatinina no soro e o valor da creatinina na urina, tá? Uma conta, ela não é uma conta difícil, né? Envolve multiplicações e envolve divisões, mas funciona da seguinte forma. O valor que você fez a análise e dosou a creatinina na urina, você tem um valor. Você vai multiplicar esse valor pelo volume urinário durante 24 horas. Então, quanto de urina foi colhido? Beleza, você vai ter um resultado aqui. Você vai pegar a creatinina do soro, que foi quanto você dosou, e multiplicar por 1.440. Da onde sai esse 1.440? São 24 horas transformadas em minutos, porque o valor vai ser dado, a taxa de filtração é em minuto. Então, aqui sempre vai ser 1.440, é um valor que não vai mudar. Só estou explicando para vocês da onde a gente tira esse número, tá? Então, basicamente, você vai precisar de 3 valores, e o quarto valor é o valor que não se altera, que é o 1.440. Então, creatinina na urina vezes o volume de 24 horas, dividido pela creatinina no soro, multiplicado por 1.440. Caso clínico, onde o paciente apresentou 62 miligramas na urina, 1,37 miligramas no soro, e o volume urinário de 1.872 ml. Percebam que o volume é bem específico, né? Não pode arredondar para 1.870 ou 1.875.
né? A não ser que o volume seja esse. Mas qualquer ml para mais ou para menos vai dar diferença no resultado final e interfere. Então, o volume urinário precisa ser preciso, tá? E aqui a forma como a gente vai fazer o cálculo. Vai pegar o volume, vai pegar o valor de creatinina na urina, nesse caso foi 62, multiplicar pelo volume, que foi de 1872, 62 vezes 1872 deu esse valor aqui, 116.064, tá? E vou pegar o valor da creatinina no soro, que foi de 1,37, e multiplicar por 1440. Deu esse valor aqui, 1972,8. Tendo os dois valores, a gente vai dividir um pelo outro. Então, dividindo esse por esse, 116.064, por 1972,8, a gente achou 58,83. Na verdade, o valor vai dar um pouco mais extenso depois da vírgula, mas a gente já padronizou, né, 2 dígitos depois da vírgula como sendo suficiente. Né? Na apostila a gente tem até um só, tá 58,8, mas aqui eu preferi colocar um dígito além. O valor, a unidade que a gente vai usar é o ml por minuto, porque como ele avalia a taxa de filtração, ele vai colocar, né, quanto está sendo filtrado nesse momento, ok? Aqui a gente tem um caso para resolver junto. Então, deixa eu ir para outra tela aqui, que é editável. Nesse caso, a gente vai ter o valor de creatinina na urina de 50, o valor de creatinina no soro de 1,5, o volume de 24 horas de 1.500, tá? Então, o único valor que vai ser fixo aqui é o 1440, tá? Então, todos os outros são variáveis dependendo do paciente. Aí a gente vai fazer o seguinte: 50, que é o volume da urina, vezes o 1550, né, já tá aqui, vai dar 75.000. 1,5 vezes 1440 dá 260. Tendo os dois valores, agora a gente vai dividir um pelo outro. Então vai ficar 75.000 dividido por 260. Dá 34,72222. Então dá uma dízima periódica. A gente pode parar, né, no segundo número depois da vírgula. Então dá 34,72 ml por minuto. É o equivalente a esse paciente aqui, tá? Em relação aos valores de referência, eles podem variar um pouquinho de um laboratório para outro. Tem laboratório que vai considerar a altura, tem laboratório que vai considerar a idade, o sexo, enfim. Tá? Mas esses aqui são, em média, os valores de referência. Para crianças, de 70 a 130 ml por minuto. Adultos do sexo masculino, 75 a 115 ml por minuto. Do sexo feminino, de 85 a 125 ml por minuto. Tá? Bom, gente, e para a gente fechar, né, essa parte de exames urinários, a gente vai falar, né, do finalzinho do clearance de creatinina, tá? Os valores mais baixos, quando são encontrados nessas situações, eles podem estar associados a casos de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, tá? Uma dieta alimentar pobre em carnes também faz com que os valores de creatinina sejam mais baixos, já que eles são gerados a partir da degradação das proteínas, né? Quanto menos proteínas animais são ingeridas, menos creatinina vai ser formado, tá? Valores elevados, a taxa de filtração é maior na gestação, pela questão de mudança do metabolismo da gestante, né, durante esse período. Aí isso fisiologicamente, tá? Não é em caso de pré-eclâmpsia nem nada disso, é uma condição fisiológica mesmo da gestação. Atividade física, né, como o corpo vai demandar maior fluxo sanguíneo, maior oxigenação, né, essa taxa de filtração ela vai aumentar, né, justamente porque mais resíduos vão ser gerados por conta do processo metabólico mesmo. E uma ingestão de grande quantidade de carne. Então, assim, fazer um clearance de creatinina num pós-churrasco, né, não é uma opção. Lembrando que a digestão das carnes ela leva mais tempo,
né? A gente tem um tempo maior de digestão, então assim, não é adequado que você participe de um evento onde você come uma grande quantidade de carne e tenha que fazer um clearance de creatinina durante aquela semana. Mesmo que você respeite o tempo de jejum, você pode ter uma pequena alteração. Então, também não é para ficar sem um consumo total, né? Porque senão vai dar alteração. É manter uma dieta mais ou menos equilibrada em relação à quantidade de carnes. Existe também o clearance de ureia. Na verdade, existe clearance. A ideia do clearance é justamente você avaliar essa taxa de filtração renal. Então, qualquer metabólito, qualquer resíduo no organismo, ou qualquer substância, né, que faça esse fluxo sangue e urina, ela pode ser avaliada pelo clearance, tá? A gente pode fazer com a ureia, a mesma coisa, amostra de sangue e amostra de urina. O cálculo é feito da mesma maneira, a diferença é que agora a gente mede a concentração de ureia e a concentração no soro e na urina, multiplica pelo volume de 24 horas, né? Mesma coisa que a gente fez no clearance de creatinina, e também considera aquele 1440, que são as 24 horas transformadas em minutos. Tá? Os valores normais são considerados de 64 a 99 milímetros por minuto. Se o fluxo urinário for menos de 2 ml por minuto, o clearance vai estar normal se você encontrar esses valores aqui, de 41 a 68, tá? Então, um fluxo urinário baixo, de 41 a 68, ainda é considerado aceitável no clearance, lembrando que essa taxa não seria tão adequada assim, tá? E se o fluxo urinário é menor do que 1 ml por minuto, o exame não pode ser realizado. Tá? É uma taxa muito baixa para isso. Os valores mais baixos podem significar que o fluxo renal está diminuído por choque ou obstrução da artéria renal, glomerulonefrite aguda ou crônica, pielonefrite, tá? Tuberculose renal, né? Lembrando que tuberculose é o processo infeccioso pela Mycobacterium tuberculosis. A forma mais comum é a pulmonar, mas não é a única. Em qualquer lugar onde a Mycobacterium estiver presente, ela pode desencadear a tuberculose, tá? Desidratação, insuficiência cardíaca, lembrando que rins e coração estão ali extremamente ligados em atividade um com o outro, né? Embora não sejam tão próximos, mas se regulam. E obstrução de uretra, tá? Então, assim, a gente vai usar os clearances justamente para avaliar todos esses casos, né, relacionados à parte renal, ok? Bom, então dentro dos exames, né, do perfil renal, a gente falou a respeito da dosagem de ácido úrico, do exame de proteínas totais, que vai englobar ali a albumina e as globulinas, lembrando que essas duas frações, elas até são vistas em separado, mas as globulinas, elas não são estudadas de uma forma separada, né? A gente vai englobar todas as globulinas e mais a albumina para avaliar o perfil das proteínas totais. Falamos em si do exame de albumina, no sangue, né, a albuminemia, e na urina, a albuminúria, né, a dosagem de creatinina, a dosagem de ureia também feita nos dois, podendo ser realizada, né, nos dois blocos, sangue e urina, e os exames do tipo clearance, né, que vão avaliar a taxa de filtração glomerular, né, o quanto que está no sangue e o quanto que os rins, né, filtraram nesse processo, e aí quanto foi eliminado pela via urinária. Nos laboratórios, né, dentro do perfil renal, a gente ainda pode ter, em conjunto com todos esses exames que a gente comentou nessa aula, a dosagem de sódio e potássio, né, que também vão servir ali para avaliar essa atividade renal. A gente vai estudar esses dois íons mais para frente, quando falarmos especificamente dos íons, mas sódio e potássio também podem ser incluídos nas provas de avaliação do perfil renal, tá? Então, ácido úrico, albumina, proteínas totais, creatinina, ureia, os clearances, sódio e potássio são os exames bioquímicos da avaliação do perfil urinário.